안녕하십니까? Olá, pessoal. 반갑습니다. Muito prazer em vê-los. 반갑습니다. Parece que eu fiquei ausente por muito tempo. 오늘 성경 말씀 읽겠습니다. Vamos abrir as nossas Bíblias. 마가복음 제15장 있는 말씀입니다. Por favor, abram em Marcos capítulo 15. 15장 21절부터 읽겠습니다. Irei ler Marcos capítulo 15 a partir do versículo 21. 그래서 15장 21절부터 제가 읽겠습니다. Irei ler Marcos capítulo 15 a partir do versículo 21. 마침 알렉산더 루포와 아비인 구레네 사는 시몬이 시골로 와서 지나가는데 저희가 그를 억지로 같이 가게 하여 예수의 십자가를 지우고 E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. 예수를 끌고 골고다라 하는 곳 번역하면 해골이라 곳에 이르러 E levaram Jesus para o Gólgata, que quer dizer lugar da caveira. 모략탄 포도주를 주었으나 예수께서 받지 아니하시니라. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. 십자가에 못 박고 옷을 나눌세 누가 어느 것을 얻을까 하여 제비를 뽑더라. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. 그때에 제3시가 되어 십자가에 못 박으니라. Era a hora terceira quando o crucificaram, 그 위에 있는 제펜 유대인의 왕이라 썼고 e por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. 강도 둘을 예수와 함께 십자가에 못 박으니 하나는 그의 우편 하나는 그의 좌편에 있더라. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. 어떤 사본의 불법자와 함께 인정함을 받았다 한 성경에 의하였느니라가 있음. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 가로되 아하 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, 구원하여 십자가를 내려오라 하고 salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. 그와 같이 대제사장들도 서기관과 함께 희롱하며 서로 말하되 저가 남은 구원하였을 때 자기는 구원할 수 없도다. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. 그가 지금 십자가에 내려와 우리를 보고 믿게 할지어다 하며 함께 십자가에 못 박힌 자들도 예수를 욕하더라. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. 제6시가 되면 온 땅에 어둠이 마치 제9시까지 계속하더니 Chegou a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. 제9시에 예수께서 크게 소리 지르시되 엘리 엘리 라마 사박다니 하시니 이를 번역하면 나의 하나님 어찌 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? 곁에 섰던 자 중에 어떤 이들이 듣고 가로되 보라 엘리야를 부른다 하고 Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Vede, chama por Elias. 한 사람이 달려가서 해중에 신 포도주를 먹게 하여 갈대에게 마시우고 가로되 가만두어라 엘리야 와서 저를 내려주나 보자 하더라. E um deles correu e, a embeber uma esponja em vinagre e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai-o, vejamos se Elias vem tirá-lo. 예수께 큰 소리를 지르시고 운명하시다. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. 이에 성소의 휘장이 위로부터 아래까지 찢어 둘이 되니라. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. 예수를 향해 섰던 백부장이 그렇게 운명하시며 보고 가로되 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. 멀리서 바라보는 여자들도 있는데 그 중에 막달라 마리아와 또 작은 야고보와 요새 어머니 마리아와 또 살로메가 있었으니 Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. 이들은 예수께서 갈릴리에 계실 때 쫓아 섬기던 자 또 이외에도 예수와 함께 예루살렘에 올라온 여자가 많이 있었더라.
as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviram, e, além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. 곧 안식일 전날이므로 저물었을 때에 Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, 아리마대 사람 요셉이 와서 당돌이 빌라도에게 들어가 예수의 시체를 달라 하니 이 사람 존귀한 공예원이요 하나님 나라를 기다리는 자라. vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. 빌라도는 예수께서 벌써 죽었을까 하고 이상히 여겨 백부장을 불러 죽은지 오래냐 묻고 Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido e, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. 백부장에게 알아본 후에 요셉에게 시체를 내어주는지라. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. 포를 사고 예수를 내려다가 이것으로 싸서 바위 속에 판 무덤에 넣어두고 돌을 굴려 무덤 문에 놓음에 Este, baixando o corpo da cruz, envolveu um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. 때 막달라 마리아 요셉 어머니 마리아가 예수 둔 곳을 보더라. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. 거기까지 읽겠습니다. Lemos até o versículo 47. 여러분 안녕하십니까? Olá, pessoal! 지난 한 주간 이스라엘을 다녀왔습니다. Passei a última semana em Israel. 원래 미국의 크리스마스 칸타타에 갔다가 바로 미국에서 이스라엘 갔고요. Terminamos, um período de cantata de Natal nos Estados Unidos e fomos direto para Israel. 정말 잊을 수 없는 많은 기억들을 갖게 했습니다. E a cantata de Natal novamente me permitiu muitas lembranças que levarei para o resto da vida. 그 5천석짜리, 7천석짜리 이런 큰 장소를 빌렸는데요. Foram alugados, locais grandes de 5.000, 7.000 assentos 분들이 오셨습니다. e muitas pessoas preencheram aqueles lugares. 그리고 이제 칸타타 이전에 이제 목회자만 따로 초청을 했는데 E antes da apresentação do coral, sempre tinha uma reunião com pastores, onde eram convidados. 400명, 적게는 200명, 300명 이렇게 많은 목회자들이 모였습니다. E todos os dias tinham ali 500, 400, quando poucas, 200 pessoas, 200 pastores participando. 뭐냐면은 E o que eu digo a eles é que 새 삶은 애들이라도 예수 십자가에 못 박혀 우리 죄 때문에 십자가에 못 박혔다 알고 있습니다. só todos, até crianças pequenas, sabem que Jesus Cristo morreu por causa dos nossos pecados. 만일에 예수님 우리 죄를 위해 죽으셨다면 E se Jesus Cristo morreu pelos nossos 우리 pecados, 죄가 사해져야 하는데 nossos pecados foram lavados. 과연 예수 십자가에 못 박혀 우리 죄가 사해졌는가? Só que, será que Jesus Cristo realmente foi capaz de lavar todos os nossos pecados? 모든 기독교인들 잘 알지를 못해가지고 Isso é uma questão que o cristianismo no mundo inteiro ainda não consegue afirmar. 예수 내 죄를 위해 죽었다고 하면서 가서 막 죄를 용서해달라고 빌고 울고 기도하는 그런 분들이 너무너무 많습니다. Então, a grande maioria das pessoas são aquelas pessoas que sabem e afirmam que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, porém, novamente se viram e estão pedindo perdão, chorando pelo perdão dos pecados. 우리 선교 60년 이제 60주년 기념 행사를 했는데 이스라엘에서 Dessa vez, em Israel, nós comemoramos 60 anos da Good News Mission. 60년 전에 저희 기쁜 소리 선교회가 시작이 됐습니다. A missão Boa Notícia começou há 60 anos atrás. 지난 60년 동안 제가 한 건 예수님의 죽음에 대한 이야기를 제일 많이 한 것 같습니다. E eu acho que durante esses 60 anos, as coisas que eu mais pregava era sobre a morte de Cristo. 예수님이 우리 죄를 위해 죽었다는 거 모르는 사람 거의 없지요. E não existe praticamente ninguém que desconheça esse fato de que Jesus Cristo morreu pelos pecados. 죄를 대신 죽으셨으면 E se Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, 우리 죄인으로 있어야 하는 죄 사함을 받아야 정상인데. o normal não é permanecermos como pecadores, mas sim termos tido a remissão dos pecados. 친구 한 분이 우리 그 선산에서 학교 앞에 문방구를 해요. Então, eu lembro que um dos amigos do meu pai, lá em Hansan, ele tinha uma papelaria. 그래 아버지 저는 공책을 사야 하는데요. Então, quando eu procurava meu pai, pai, eu precisava de um caderno. 어떡하지? Ah, filho, mas e agora? Eu não tenho dinheiro. 그 문방구에 산 건 내가 달라한다고 해라. Ah, vai lá na papelaria do meu amigo e fala que eu estou pedindo um caderno para você. 내가 가서 그 아저씨 안 주면 어쩌나 생각했는데. Eu pensava, nossa, e se eu for lá e ele não me der? 그 아버지는 저를 알아. 제가 우리 아버지 아들인 걸 알고. Só que o amigo do meu pai me reconhecia, sabia quem era o meu pai. 문방구에서 지금 뭡니까?
노트를 주시죠. Então ele me dava o caderno que eu pedia a 근데 ele. 아버지 그 갚았냐 안 받지 그거 잘 몰라가지고. Só que eu não sabia se meu pai havia pago, né, ali 잘 depois. 걷지를 못한 거예요. Então até eu ter essa certeza, eu não tinha liberdade em passar ali na frente daquela papelaria. 노트 모자란데요. E depois eu procurava meu pai, pai, eu preciso de um caderno de novo. 이 노트 값 줄 때 한 2권 값 미리 주놨다. Ah, mas filho, da outra vez que você pegou, eu paguei dando o dobro do valor para você poder pegar futuramente. Pode ir lá pegar. 분인데 Ele era um amigo muito próximo do meu pai. 저는 돈이 더 친하지 그런 분보다요. Só que pra mim, eu tinha mais a proximidade com o dinheiro, né, do que com amigos. Se eu tenho dinheiro, eu tinha liberdade, senão eu ficava receoso. 야, 그거 다 돈 지난번에 그 맞아 공책값 내면서 앞으로 살 거 미리 돈은 미리 내놨다. Meu pai falava, olha, não se preocupa, filho, vai lá, porque da última vez que eu fui lá pagar aquele caderno, eu já dei com antecedência um valor a mais pra você pegar as coisas. 뭐야 공책 사러 왔는데요. 아버지가 돈 냈다고 가져가라 그래요. E aí eu novamente tinha que ir lá, né? Ah, oi, tudo bem, senhor? Meu pai falou que já deixou pago, eu precisava de um caderno. Ah, tá bom, pode levar. 그거 내가 골라오면 되는 거예요. Então basta ir escolher o caderno que eu queria. Né? Eu não tenho motivos para sentir desculpas, ficar lamentado. 여러분, 우리 아버지가 노트 값을 내놨는데 내가 노트 갔는데 뭐 때문에 내가 미안해요. Pessoal, se meu pai antecipadamente já pagou aquele caderno, por que eu ficaria com desculpas ao pegar aquele caderno? 될는지 모르겠지만. Não, eu não sei se isso serve de exemplo para vocês entenderem, 예수 우리 죄를 십자가에 못 박혀 죽었다고 돼 있는 거예요. mas a Bíblia afirma que Jesus Cristo ele morreu para pagar todos os nossos pecados. 십자가에 못 박혀 죽었으면 E se Jesus Cristo morreu para pagar todos os nossos pecados, 노트 값을 내면 다시 안 내도 우리 죄값 다 치루었다는 거죠. não há necessidade de novamente pagar aquilo, porque uma vez por todas já foi quitado. 냉정하게 얘기하면 죄가 지었는데 Então, friamente assim, resumindo, pecamos, mas já que Jesus Cristo pagou o salário de todos os pecados, eu voltei a uma posição onde não tenho pecados. A Bíblia nos afirma isso. 근데 지금 문제는 오늘 많은 기독교회가 Só que o problema é que muitas igrejas hoje 못 박혀 죽었다고 얘기하고 afirmam 사진에 못 박힌 사진도 걸어놓고 하면서도 죄인이라는 거예요. afirmam, pregam, né, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, colocam uma foto dele, uma imagem dele, só que depois dizem ser pecadores. Então será que Jesus Cristo falhou no lavar os nossos pecados? 실패하신 것이고 Se ele falhou, nós somos pecadores. 없지요. 사셨지요. Mas Jesus Cristo ele remiu, não tem por que ele ter fracassado. 많은 교회는 Porém, muitas igrejas 목사님들이 ensinam que eles são pecadores. Os pastores ensinam isso. 1962년에 장로교를 다니고 있었는데 Só em 1962 eu frequentava a igreja presbiteriana. 합니다만은 1950년도에 6.25 사변이 일어났어요. E em 1950 nós tivemos a guerra entre as Coreias. 전쟁은 너무 비참했어요. A guerra foi uma coisa terrível. 김일성이가 요즘 좌파들은 북침이라고 거짓말해. 내가 화나야 아는데. Então, o Kim Il-sung, o presidente daquela época, ele mente, mas 북침했다고 거짓말. ele nem mostrava a cara, só que falava que os sul-coreanos né, começaram a atacar a Coreia do Norte. Eles criavam mentira para ter pretexto para atacar o Sul. 북도에서 여기까지 이민군 내려왔어요. Em 4 dias, eles tomaram Seul e em um mês eles já tinham chegado aqui à região de Gyeongsang, norte. 이북 동물을 만났어요. Uma vez eu me encontrei com um norte-coreano lá na Alemanha. 반갑다고 동물에서 왔냐고. Ah, muito prazer, de onde o senhor é? 어디서 왔다고 Olha, eu sou da Coreia do Sul. 이야기를 했어요. E começamos a conversar. 그래서 내가 제 사모된 책을 한 권 선물하니까 Eu o presenteei com um dos meus livros, né, O Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo. 이야기를 하더라고요. Ele rejeitou e começou a falar sobre política. 이야기를 했어요. Eu falei pra ele, 우리 정치 이야기 하지 말자. vamos parar de falar de política. 이민군 와서 우리 어머니 정성스럽게 키운 돼지 잡아먹었다. Olha, os norte-coreanos invadiram meu país, né, e mataram o porco que minha mãe criou. 총을 가요 아버지 어머니가 막 그걸 밀어내는데 뿌리치고 돼지 총을 쏘았어요. Minha mãe queria impedir deles fazerem aquilo, né, só que eles a derrubaram e atiraram no porco que nós criávamos. 딱 한 방 쏘니까 새끼 딱 어미한테 모이더니 Era uma fêmea, né, uma porca, e quando ela morreu, os filhotes se reuniram. 새끼가 팍 도망가더라고. Quando ela caiu assim morta, né, todos os filhotes fugiram. 돼지를 어떻게 위로할 수가 없었어요. Eu não tinha nem como consolar os porquinhos, porque eu não sei falar o porquês. 고기 다 먹거나 국물 좀밖에 안 주더라. E ainda mais, eles comeram toda a carne e me deram um caldinho só. 우리 정치 이야기 하지 말자. 이국 멀리서 왔는데. Eu falei, olha, viemos de tão longe, vamos parar de falar de política, sabe? Vamos falar de coisas boas. 하자 그랬어. Vamos falar sobre Jesus. 이야기가 안 되더라고요.
Só que não dava para ter uma conversa com ele. 제가 나는 선물로 줬어요. 안 Eu dei o meu livro, né, de 받았어요. presente. Eu sei que ele não aceitou. 동족이 손에서 받아라. Eu falei, olha, é um livro aqui da Coreia do Sul. 받더라요. Ah, recebe aí, né? 읽었는지 모르겠지만 Eu não sei o quanto ele leu, 사실 우리는 전쟁 때 너무 비참하게 살았거든요. mas realmente a nossa vida durante a guerra foi muito miserável. 저는 어머니가 돌아가시는 걸 봤고 Eu vi a minha mãe falecendo, 돌아가셨고 meu pai faleceu depois, eu vi meu irmão morrendo. 가족들하고 4명이 돌아간 눈으로 목격을 했습니다. Eu tive que ver com meus próprios olhos, né, 4 membros da minha família morrerem. 지금만큼 슬픈 건 어디도 없죠. E eu acho que não existe nada mais triste do que a morte. 그 사랑받으신 어머니가 Só que 숨을 딱 거두시고 난 뒤에 depois que a minha amada mãe faleceu, 내가 와 있어도 와 있는 줄 모르시더라고요. mesmo eu estando ali presente naquele local, ela já não me identificava, não me reconhecia. Eu tinha 7 anos de idade 뭐라고 잘 형용을 할 수 없어. e eu não tinha palavras, não sabia o que falar. 그리고 이제 한 달 만에 형님 군대 가시고 Depois de um mês, meu irmão teve que ir para a guerra. 무기나로 건의를 하셨어요. Meu pai também teve que auxiliar, né, carregando munição. 형님 세 분이 없는데 Então, minha mãe, meu pai e meu irmão mais velho estavam ausentes de casa. 지금도 큰 누님이 그때 15, 작은 누님이 13, 내가 여덟, 동생이 4살이었어. A minha irmã mais velha tinha 15 anos, a outra 13, eu tinha 8, meu irmão 4 anos de idade. 어머니가 세상을 떠나시는 것, Ver minha mãe falecendo 내 인생에 얼마나 큰 문제를 가지고 왔는지 모릅니다. foi algo que trouxe uma imensa, sabe, tristeza, um grande problema na minha vida. 어머니 죽음하고 달랐습니다. Só que, pessoal, a morte de Jesus foi diferente da morte da minha mãe. 나를 죄에서 건지기 위하여 죽으셨어요. Porque Jesus Cristo morreu com o propósito de me lavar dos pecados. 하시면서 Mesmo passando por tanto sofrimento na cruz, 십자가에 매달려서 여러 시간을 그 비참한 고통을 겪으면서 pendurado naquelas condições extremas de dor ali por várias horas, 하시고 그 고통을 당했습니다. Jesus Cristo não fugiu por mim, ele sofreu por tudo aquilo. 나를 구원하시려고, Para salvar um ser sujo como eu, 죄를 사하시려고, para lavar os nossos pecados. 신에서 Ele 십자가에 피를 흘리고 derramou seu sangue na cruz no nosso lugar para nos remir. 한 번도 예수 사진을 봤지만 Eu já vi imagens, né, de Jesus, 얼마나 고통스러우셨는지 mas não tenho como imaginar como foi 내가 직접 보진 못했어요. o sofrimento que ele sentiu. Posso tentar imaginar, 여러 시간 매달리는 그게 얼마나 고통스럽겠어요. mas imagina, pessoal, o sofrimento, a dor que foi ficar aquelas horas ali, pendurado na cruz, 찢어지도록 아픈데 a sua mão estando suspensa ali, pregada na cruz. 왜 그 십자가를 지셔야 했습니까? Por que ele teve que tomar aquela cruz? 왜 정말 고난을 겪어야 해? Por que ele teve que passar por aquele sofrimento? 흘리시고 Por que ele teve que derramar o seu sangue? 뭐죠 하셨습니까? Por que ele teve que aceitar a morte? 죄를 위해서 하셨다고 성경은 그렇게 말합니다. A Bíblia diz que foi para lavar-nos dos nossos pecados. 자, 오늘 많은 사람이 교회를 다니면서 Hoje, muitas pessoas frequentando a igreja, 뭐라고 말합니까? o que eles dizem? 주 죄인입니다라고 말합니다. Senhor, eu sou um pecador. 만일 예수님 우리 죄를 위해 죽었는데 죄인이라면 죄를 위해 예수님 죽었다는 이야기인데 Ou seja, se Jesus Cristo morreu para lavar todos os nossos pecados e ainda permanecemos como pecadores, quer dizer que ele morreu em vão? 또 어디에 있겠습니까? Só onde há uma afirmação maior do que essa que seja contra Jesus Cristo dessa forma? 오늘 모든 교회가 다 Lamentavelmente, todas as igrejas afirmam isso. 성경을 읽었습니다. Eu li a Bíblia. 내가 뭘 압니까? 아무것도 모르는데. O que eu posso dizer que sei, pessoal? 이렇고 저렇고 말할 수 있는데 Se eu pudesse afirmar que sei mais do que a Bíblia, poderia contestar. 말씀을 믿을 뿐이었어. Mas eu creio na palavra de Deus. 오늘 읽은 이 이야기는 예수 우리 죄를 위해 죽으신 죽음을 얘기했는데 Só hoje nós lemos sobre a morte de Cristo. Como foi a morte de Cristo? 왜 예수님 우리 죄 때문에 죽어야 했습니까? Por que Jesus Cristo teve que morrer pelos nossos pecados? 예수님 피를 흘려야 했습니까? Por que ele teve que derramar o seu sangue? 예수님 고난을 당해야 Por que ele teve que sofrer? 예수님이 고난 당하면 Porque se Jesus Cristo não sofrer, 우리에게 오기 때문에 toda aquela maldição viria sobre nós. 미리 먼저 받아서 Então, Jesus Cristo tomou antecipadamente para ele essa maldição. 독질하고 Para aquela pessoa que mentiu, que roubou, que são maus, que são sujos, para nos libertar da morte do pecado. Jesus Cristo foi pendurado na cruz.
근데 여러분 그 십자가를 지게 하는 것보다 더 큰 죄가 하나 있는데. Só que, pessoal, existe um pecado ainda maior do que pregar Jesus. 못 박혀 죽어서 우리 죄를 죽어서 우리 죄가 안 사해지고 죄인이라고 한다면 É afirmar que mesmo Jesus Cristo tendo feito tudo isso para lavar nossos pecados, ainda somos pecadores. Isso se torna algo imperdoável, algo muito maior. 무시하는 것. Porque está negando, está desprezando a cruz de Jesus. Estão negando a cruz de Jesus. 여러분 가슴 아픈 것은 Pessoal, uma coisa que me dói o coração. 싸우기 힘들죠. É lógico que é difícil, é cansativo pelejar sobre isso. 하나님께 예배를 드린다고 하면서 Hoje, inúmeras igrejas dizendo que vai prestar um culto a Deus. Como é que eles oram? 주여 죄인입니다라고 기도합니다. Senhor, somos pecadores. 그 말은 다르게 번역하면 Isso, em outras palavras, 예수님 당이 실패했습니다라고 하는데 quer dizer, Senhor, Jesus Cristo falhou na cruz. Isso faz sentido, pessoal. 예수 무엇 때문에 피 흘렸습니까? Por que Jesus Cristo derramou seu sangue? 피 흘렸는데 Pelos nossos pecados. Para nos lavar dos pecados, ele morreu no nosso lugar. 죄인으로 있다면 E se nós ainda permanecemos como pecadores, quer dizer o quê? Que Jesus Cristo falhou. 저는 매일 이것 때문에 싸웁니다. Eu tenho uma briga diária por causa disso. 목사님을 만난 Posso me encontrar com um pastor, 미국에 가든 seja nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou na Coreia, em Daejeon, em Busan. 만나면 이 싸움만 했어. Toda vez que eu me encontro com alguém, é sempre essa discussão. 어떻게 예수 십자가에 못 박혀 죽기 전에 우리 죄인인 건 맞지만 Sim, é certo que nós somos seres pecadores, mas 십자가에 우리 죄를 대신 벌 받아 우리를 저 위에 죽으셨는데 어떻게 우리가 죄인이냐? se Jesus Cristo morreu por nós e nos lavou, nos purificou dos pecados, como ainda permanecemos como pecadores? 죄인이라고 하는 것보다 싶은데 생각하면 가슴이 저리지. E sabe, meu coração fica agoniado ao ver que as pessoas não conseguem acreditar nisso. 모여도 분수가 있고 Só mesmo sendo contra Jesus, as pessoas não sabem. 분수가 있고 Mesmo estando desprezando a cruz, as pessoas não sabem. 우리의 죽은 그 죽음을 몰라주도 분수가 있지. As pessoas 어떻게 못 박혀 우리 죄를 대신했는데 죄인이라고 말합니까? ignoram que Jesus Cristo morreu na cruz, como ainda afirmam ser pecadores. 이번에 어떤 사람이 우리 비난하면서 이스라엘에 가서 사온 돈으로 산 매수했다 그렇게 글을 올렸더라고. Dessa vez uma pessoa, vindo para nos insultar, disse que nós pagamos as pessoas para irem para Israel, para reunir pessoas. 우리 그 장로님 그쪽 연락했다 금방 지우 내리긴 내렸더라고. Um ancião aqui da nossa igreja entrou em contato com a pessoa, ele logo retirou essa publicação. 우리가 돈으로 사람을 매수해 말도 안 돼요. Mas pessoal, a gente pagar para ter as pessoas ali não faz sentido nenhum. 가서 만난 분들은 Só quem eu encontrei lá 요나 라피님 foi aquele Rabi, Yona. 한 번에 갔을 때 Quando eu visitei da outra vez, da vez passada, 정도 이야기하려고 생각을 했어요. pensamos em conversar por mais ou menos 1 hora. 하다 보니 5시간에 같이 이야기를 했어요. Só que ao conversar, o tempo passou, ficamos 5 horas conversando. 저는 그분에게 제가 어떻게 죄 사함 받은 간증을 했어요. Eu falei do meu testemunho de como recebi a salvação para ele. 그분 깜짝 놀라시고 Ele tomou um grande susto, 내가 정말 가까운 친구가 됐어요. se tornou um grande amigo meu. 일주일 동안 계셨고 Ele passou uma semana aqui na Coreia. 이번에 갈때 저를 정말 극진히 대접해 주셨어요. Dessa vez também ele me recebeu muito bem. 가족들이 다 집회에 참석했고요. Toda a família dele participou da nossa 또 conferência. 같이 일하자고 그래요. Ele pede para trabalharmos juntos. 감사한지 몰라요. É tudo muito gratificante. 하나님이 우리 가운데 일하는데 놀라웠어요. Foi incrível ver o trabalho de Deus. 그 우리가 거기에 3,500명, 4,000여 명씩 모이는 장소에서 3일 동안 했는데 Ali em Israel nós tivemos o evento por 3 dias, num local que comportava de 3.500 a 4.000 pessoas. 이제 우리가 예배 그 시간이 음악회로 모이기 때문에 E já que a proposta era um concerto musical, 정말 음악을 했어요. o Coral Gracias, se apresentou bastante. 이스라엘 노래를 많이 준비했더라고요. Eles haviam preparado muitas músicas ali nativas. E todos ficaram muito comovidos. 그래서 내가 나가서 1시간 정도 메시지를 전했어요. E durante a apresentação também eu tinha 1 hora para ministrar a palavra. 다 전하지 못했지만 É lógico que eu não pude falar tudo o que quis. 연계돼서 Mas foi um início, 기독교 지도자들이 많이 왔어요. porque muitos líderes religiosos também de igrejas ali participaram. 그다음에 그 이티오피아는
Só também na Etiópia, 이디오피아는 자기를 그 검은 유대인이라 그래요. os etíopes, né, eles afirmam que o seu interior é judeu. 그 이디오피아 사람 그 구스네시가 Porque tem o eunuco da Etiópia, né? 저뭐 여왕이 이디오피아 아. 여왕이 솔로몬 시대 가서 방문했어요. Teve a época onde a rainha ali da Etiópia foi ali na época de Salomão visitar. 아기를 솔로몬의 솔로몬 왕의 아기를 가지고 임신해서 왔는데 E ela engravidou ali do rei Salomão. 유대인들은 자기는 검은 유대인이라고 말해요. Então, os etíopes dizem que o seu interior é judeu. 그분들 그 지도자들 많이 만나가지고 이야기. Também encontrei muitos líderes, então, né, religiosos ali da Etiópia. 또 정신들도 많아. 예루살렘 시장을 비롯해서 많은 정신들도 만났고. Também encontrei com muitos políticos também, né, começando pelo prefeito ali de Jerusalém. 그를 만났어. Me encontrei com bastantes embaixadores. 호텔에서 저를 무료로 얼마든지 쓸 수 있도록 해줬어요. E estava num hotel, né, que permitiu gratuitamente, né, eu me acomodar ali. Eu não sei exatamente o motivo disso, 하여튼 제가 지금 호텔 정말 좋은 호텔에 그때 무료로 받았다고 그랬어요. mas, né, eu perguntei, nossa, um hotel tão bom assim, eles falaram que eu estava ali gratuitamente. Pude ficar hospedado ali. Tive momentos ali junto com o musical do Coral Graças. E a única coisa que eu podia fazer 예수님의 죽음이 é falar que a morte de Jesus Cristo não foi em vão. 뭐 하려고 예수 믿습니까? Só porque vocês acreditam em Jesus, 그래도 못 사했다며. se ele foi uma pessoa que não pôde lavar os seus pecados. 이거 보니까 Só lendo a Bíblia, 예수의 죽음으로 o que nós vemos é que pela morte de Jesus, perfect하게 사해졌어요. nossos pecados foram lavados perfeitamente. 이게 성경에 밤새도록 얘기할 수 있어요. Eu posso passar a noite inteira explicando isso para vocês por meio da Bíblia. 우리가 가장 그 고린도전서 6장에 보면 아주 자세히 설명하고 있는데 Principalmente em 1 Coríntios capítulo 6, né, detalha muito bem isso. 6장 10절에 뭐라고 되어 있냐면 O que diz em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 10? 도적이나 탐나는 자, 술 취하는 자, 후욕하는 자나 토색한 자들은 하나님을 유업으로 받지 못하리라. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 11절에 Versículo 11. 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 Tais fostes alguns de vós, 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, 시험과 거룩함과 의롭다 하심을 얻었느니라. mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 십자가에 못 박혀 죽으신 게 중요한 이유는 Só o motivo da morte de Jesus Cristo ser tão importante 십자가에 못 박혀 우리 죄가 씻어졌기 때문에 중요한. é porque ele foi eficiente para lavar nossos pecados. 예수 십자가에 못 박혀 우리 죄를 못 씻었다면 Se Jesus Cristo morreu na cruz, mas não lavou nossos pecados, 그 십자가 우리가 무슨 상관이 있겠어? que relação teríamos nós com a cruz? 그 예수님이 그냥 그 우리 죄도 못 씻으면 십자가에 못 박힌 그런 바보겠습니까? Então Jesus Cristo foi bobo de morrer à toa para sem poder lavar nossos pecados? Lógico que não. 십자가에서 우리 죄를 위해 죽었으면 성경은 명백히 얘기합니다. A Bíblia nos deixa claro que Jesus Cristo morreu com o propósito de lavar nossos pecados. 이와 같은 자들이 있더니 Tais fostes alguns de vós, a Bíblia diz. 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 시험과 거룩함과 의롭다 하심을 얻었느니라. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, fomos lavados, santificados e justificados. 그럼 이게 박옥수 목사 말 같으면 거짓말이 되거나 잘못될 수가 있지만 Só se essa fosse uma afirmação do pastor Oxupar, que sim, poderia ser uma mentira, poderia ser errado. 될 수가 있습니까? Mas pessoal, são as palavras de Deus contidas na Bíblia. Isso pode ser uma mentira, pode ser um erro? 있을 수 있어요. Nosso pecado ainda resta? Ela existe? Não! 이 성경에 분명히 이렇게 돼 있는. A Bíblia deixa muito claro isso. 오늘날 많은 사람은 죄인이라 그럽니다. Só que muitas pessoas hoje afirmam ser pecadores. 그 말은 예수님의 십자가를 경멸해도 그렇게 경멸할 수가 없죠. Sabe? E isso é a pior confronta, né? Que vamos diante de Deus. Porque estão afirmando que Jesus Cristo falhou na remissão dos pecados. 하고 무시하는 이야기밖에 안 돼. Isso só está afirmando que Jesus Cristo falhou. Isso é um menosprezo. 성경을 읽으면서 이런 성경을 알기 A cruz de Jesus. Só antes de eu conhecer a Bíblia,
저도 장로교회를 다녔기 때문에 늘 죄인이라고만 배워서 죄인이라고 말했어요. Eu, antes de receber a salvação, frequentando ali a igreja presbiteriana, aprendi a ser pecador e afirmava ser pecador. 잘못하고 있네. Só que comparando com a Bíblia, eu vi que aquele pastor também estava equivocado. Porque Jesus Cristo afirmava que eu era justo, 거룩하다고 하셨네. que fomos santificados. 그 죄를 씻은 왜 죄인이라고 해야 돼? Se Jesus Cristo afirma que lavou nossos pecados, por que eu tenho que ainda dizer ser pecador? 이해가 안 가죠. Eu não entendia. 그래서 저는 지난 60년 동안 Por isso, né, por esses 60 anos, 싸움만 했어요. diariamente eu briguei. 아니다. Não, nós não somos 우리 pecadores. 죄를 대신을 벌 받으셨다. Jesus Cristo já recebeu todo o castigo do pecado. 우리 아버지가 문방구에 가서 아버지 친구가 하는 문방구에서 내 공책 외상 산 걸 갚아 주셨어. Só meu pai foi lá no amigo dele, que era dono de uma papelaria, e pagou, né, já antecipadamente o material que eu precisava. 그 사람 돈을 안 받고 Então, quando ele pagou aquilo que eu tinha pegado, a dívida, ele não recebeu o troco. Ele falou, não, deixa o troco aí, deixa esse valor a mais, para que meu filho, quando precisar, venha aqui e leve. 그건 외상으로 샀고 이번에 미리 선불 질러 놓고 샀어요. Então, na primeira vez, eu me endividei. Na segunda vez, eu já tinha um crédito ali. 내가 내 공책 사면서 주저하거나 부끄러워하거나 이거 뭐 할 필요 있어? 아니죠. Então, se meu pai já pagou, eu tenho necessidade de ficar envergonhado ali ao pegar esse segundo caderno? Lógico que não. Ah, meu pai disse que já pagou. Ele já pagou mesmo? 너 아버지 내쉽다. Sim, ele já pagou. 고맙습니다. 가져갈게요. Ah, muito obrigado. Eu vou levar esse aqui então. 자유로운 거예요. Tenho completa liberdade. Eu tenho qualquer tipo de convicção. É muito claro, é muito exato. 예수님이 우리 아버지 공책값 내놓으시듯이 Assim como Jesus Cristo, né? 우리 죄값을 다 지불했기 때문에 Já que Jesus Cristo também pagou todos os nossos pecados, 이렇게 된 건 당연한 거. é óbvio sermos justos. 가치가 당당한 거. Nós temos a perfeita convicção sobre isso. Isso é algo que não podemos negar. 성경은 거기만 얘기하는 게 아니에요. E a Bíblia não fala apenas disso. 로마 3장 23절에 Em Romanos 3:23, 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광 이루지 못하더니. pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 분명히 이 3절은 죄인이에요. Então sim, no versículo 23 somos pecadores. 4절을 보면 Mas no versículo 24, 그리스도 예수 안에 구속으로 말미암아 하나님의 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었다. sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 뭐 의롭다 그래요? Só quem está afirmando que nós somos justos? O próprio Deus. 일도 안 했는데 Eu não fiz nada para isso, gratuitamente, 했기 때문에 já que Jesus Cristo nos deu a redenção. 이제 다 씻어졌어. Ei, Oksu, teu pecado já foi lavado, você é justo, você foi santificado, você é santo. 말씀하셨다 성경 기록돼. A Bíblia afirma isso, Deus afirmou isso na Bíblia. 요즘도 사람들 만나면 Até hoje, quando me encontro com as pessoas, 이단이라 그래요. eles dizem que nós somos hereges. Por quê? 죄 피로 죄 사해졌다고. Porque afirmamos que pelo sangue de Jesus Cristo nós fomos lavados do pecado. 일이냐? Eles falam, nós somos pecadores, como podemos falar que somos justos? 안 되죠. Isso não faz sentido. 말이 안 돼. Não faz sentido. 여러분들도 옛날에 그랬죠. Só vocês também eram assim, 맞아요. não é verdade? 여러분 죄인으로다 박옥수 목사 이거 가르쳐줘서 딴 사람한테 배운 사람도 많겠지만 박옥수 목사 저 이야기 듣고 제가 사니까 깨닫게 될 때 박옥수 목사 고마운 마음 들지 그죠? Pessoal, vocês não ficaram gratos a mim, o pastor Oksu Park, quando escutaram o evangelho de mim? Lógico que escutaram de outras pessoas também, mas sim, antes de ter gratidão a mim, vocês tiveram gratidão a quem? Jesus, 예? não é verdade? Fala a verdade, pessoal. 예수님이라 해야 돼요. É Jesus que vocês agradecem. 목사님이 가면 안 돼요. Vocês não podem falar assim, é o pastor, ele está escutando, eu tenho que falar que é ele. Não, pessoal. 안 돼요. Isso é trair Jesus. Foi Jesus que fez a obra. É a Ele que devemos nossa gratidão. Amém? Sim. 저에게 그런 날이 있었어요. Só, teve um dia assim na minha vida. Que dia foi esse? 지금까지 죄인이었는데 Até um certo momento era um pecador. 내 죄가 사해졌구나. Ah, mas meus pecados foram lavados. Eu fui santificado. 깨끗해졌어. Eu fui justificado. Estou limpo. 그런 날이 내 인생에 있었습니다. Teve um dia desses na minha vida. 그때 저는 예수님과 내 몸을 다 드리기로 했습니다. Naquele momento eu decidi entregar a minha vida para Jesus, meu corpo a Jesus. 못 박혀 죽는 것도 아니고 Sim, isso não quer dizer que eu também fui pendurado numa cruz. Não vou falar que sofri muito por causa disso. 이스라엘 간다니까 협의 주더라고요. Só quando foi anunciado que eu iria para Israel, a igreja que me ofertou um dinheiro. 감사해요. E eu fiquei grato. 자매들의 목사 협의 없어 걱정하더라고요.
Eu vi que os irmãos se preocupam, né, pelo fato de eu poder não ter dinheiro. Pessoal, eu não vivo tão pobre a ponto de não ter, até a ponto de vocês terem que se preocuparem, né? 창단 저 뭐야 댄스대회에서 그 상금 탄 걸 가지고 Também o Coral Graças, né? Eles foram premiados numa competição. 완전히 내가 갔더라고요. E 그라시아스 합창단 정신값 주라고. a diretora do coral quis entregar pra mim. Eu falei, não, isso aí tem que pagar, né? A comida do Coral Graças, o almoço deles. Mas não, pai, eles são muitos, não precisa disso não. 너무너무 하나님 앞에 감사한 거예요. Eu fiquei muito grato, sabe, com a atitude deles. 우리가 예수님을 가장 잘 섬기는 건 Só, a melhor maneira de nós servirmos a Cristo 내 몸을 불사르게 내주거나 내 재산 전부 다 바치는 헌금하는 그것보다 더 잘 섬기는 것이 algo muito melhor, mais eficiente do que vocês entregarem a sua vida, ofertar a sua casa, o dinheiro. 그래서 내 죄를 피 흘려 내 죄를 사했다. 그것만큼 감사한 말은 없습니다. Não existe para Jesus nada mais gratificante do que escutar de vocês, Jesus, muito obrigado por ter me remido dos pecados. Só até pouco tempo atrás vocês afirmavam ser pecadores, não é verdade? Escutando a palavra do Evangelho, vocês tiveram paz, vocês tiveram alegria, e uniram o coração com Jesus. Jesus Cristo passou a habitar no coração de vocês. Agora não temem mais a morte. 또 우리 가족들이 복음 전하고 싶었지요. Também quiseram pregar esse evangelho para os seus familiares. Tiveram pessoas que receberam a salvação por vocês. 무시한 은혜고 복입니다. A remissão dos pecados, pessoal, é uma bênção, é uma graça, assim, imensa. 오늘 얼마나 많은 사람들이 Quantas pessoas hoje 예수 십자가에 죽으심을 그냥 개죽음처럼 여기는 사람 많습니다. consideram a morte de Jesus Cristo, desculpa falar por isso, mas uma morte como se fosse a de um cão, que não tem valor nenhum. Só tem muitas pessoas que não acreditam no significado do propósito da morte de Jesus. 날 보고 왜 이단이라 하는지 몰라요. Vocês não sabem por que as igrejas aqui na Coreia me acusam de ser hereges? 예수 피로 죄 사하셨다고 이단이라고 그래요. Porque eu afirmo que meus pecados foram lavados pelo sangue de Jesus. 내가 한번 우리 자매님한테 전화를 했어요. Uma vez eu liguei para uma irmã 그 어머니가 뭐 목사 같지 않는 목사하고 뭘 얘기해? e ela pediu para conversar com a mãe dela, né? A mãe dela falava: "Pra que eu vou conversar com esse cara aí que nem é um pastor de verdade?" 만나봅시다 하려다 말았어요. Aí eu pensei, né? Por que ela fala que eu não sou um pastor, né? Lógico que eu não pude falar isso diretamente com ela, 근데 얼마나 행복한지요. mas eu fui muito feliz conversando do evangelho. 죄사함 내가 받았어. Porque eu tenho um evangelho que infelizmente aquela pessoa não recebeu. 난 죄사함을 받았어. Aquela pessoa ainda carrega o pecado no coração e já fui remido. Nós fomos santificados. 그리고 하나님 나 같은 인간의 기도를 들으시면서 역사하신다. E Deus escuta a oração de um ser como eu, ele trabalha na nossa vida. 난 내 기도가 응답되는 건 내가 그냥 뭐 담요 타고 다니고 그렇게 신령해야 기도 하나님 들으신 줄 알았는데. Eu acreditava antigamente, né, que eu teria que ser espiritual, a ponto de poder voar assim para poder Deus escutar minha oração. Mas por Cristo, Deus escuta a minha oração. Ele abre caminhos, me permite pregar o evangelho. 크리스마스 칸타한 한 도시여서 많게는 500명, 적게는 300명 목회자들이 와요. Em todas as cidades que fizemos a cantata de Natal nos Estados Unidos, né, antes do evento do coral, tínhamos uma reunião de pastores, de líderes religiosos, no mínimo 200 a 500 pastores. Por 1h30, de vez em quando até 2 horas, né, eu prego a palavra e aquilo me fortalece. Eu afirmo que Jesus Cristo lavou nossos pecados. E os próprios pastores, eles ficam surpresos. Amém, amém, é verdade. 한 번은 제 아들이 저보고 목사님 날 아버지 저기 한 2시간 떨어진데 교회 좀 같이 갑시다. Uma vez meu filho, né, ele falou: "Pai, vamos numa igreja que fica mais ou menos 2 horas aqui da nossa igreja." Né, meu filho começou a dirigir, né, eu estava ali acompanhando ele. 아버지 소개하더니 말씀 전하겠습니다. E ele me apresentou ali pro pastor responsável daquela igreja, né, ele me permitiu pregar a palavra. 죄사함을 받았어요. E naquele dia ele recebeu a remissão dos pecados. Naquele dia os membros receberam a remissão dos pecados. 날 E no dia seguinte, 우리 사무엘 찾아왔어요. 이야기도 안 해줬는데. ele nos procurou no nosso escritório. 보니까 Eu perguntei: 그분 친구가 남미에 있는데 como você soube que nós estamos aqui? Ele falou: um amigo meu fica aqui na América do Sul, só que ele está agora em Nova York. 이분한테 제 목사님 전화를 한 거예요. E ele ligou para esse amigo dele, 나 뉴욕에 왔다. né? Olha aqui, eu estou em Nova York. 제 É? Para quê? 목사님 만나러 왔다. Eu vim aqui conhecer o pastor Oxo Park. 박수 어째 우리 교회 설교했는데. O que? O pastor Oxo Park? Ele pregou aqui na minha igreja ontem.
나도 가도 되나? Posso ir vê-lo? 된다. Claro, vamos lá. 같이 왔어요. Vieram juntos. 이번에도 오늘 지난번 이번에 미국 가서 주일 오전에 예배 마치고 Dessa última visita também, né? Depois de um culto de domingo. 그 교회가 또 이제 또 복음 전했어. Na noite, né, no culto da noite, eu fui àquela igreja para pregar o evangelho. 믿어지지 않기 때문에 차이기 때문에 그건 한 5번, 6번 어떤 많이도 전해야 돼. É lógico, as pessoas não acreditam, não conseguem entender o evangelho de princípio, né? Por isso é importante pregar 4, 5 vezes. E eu vi os membros da igreja pregando, escutando a palavra com lágrimas. E aquele pastor também, com muita gratidão, não tinha palavras para agradecer. E vendo tudo isso, 이게 너무 놀라워. pessoal, é muito incrível, né, a remissão dos pecados que nós recebemos. 3장 23절 아십니까? Eu pergunto às pessoas, o senhor conhece Romanos 3:23? 보통 교회 다니는 로마 3장 23절 모르는 사람 거의 없어요. Pessoal, 잘 알지요. os que frequentam a igreja, praticamente não existe um que não saiba de Romanos 3:23. 못하더니 Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 그다음에 물어봐요. E depois eu pergunto, 혹시 24절도 아십니까? sabe o que está escrito no versículo 24? 24절이 뭐더라? 24? 거의 대부분 그래요. A maioria tem essa reação. 중요한 건 23절보다 24절인데 O 24 é mais importante. 23절 우리 죄가 지었다고 돼 있고 Sim, o 23 afirma que todos pecamos, 예수 우리 죄를 십자가에 못 박혀 죽으셔서 mas o versículo 24 afirma que Jesus Cristo foi crucificado pelos nossos pecados. E gratuitamente, por sua graça, fomos justificados, a Bíblia diz. 누가 어렵다 그래요? Só quem está afirmando que nós somos justos? O próprio Deus. 예수 십자가를 보고 Olhando a cruz de Cristo, 보다 착해서가 아니라 não porque o Oxo Park é bonzinho, é porque por algum mérito dele, por ter feito coisas bondosas ou porque ofertou muito. 다벌 받았겠는 죄 씻어져서 의로워. Não, Deus está afirmando, você é justo porque Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e te lavou perfeitamente. 우리 아버지 친구가 O amigo do meu pai, ele tinha aquela papelaria. 내가 이제 아버지 노트요 하면 Pai, eu preciso de um caderno. Vai lá, só pedir lá pro meu amigo. Ele era muito próximo. 그래서 찾아가서 저 아저씨 좀 미안한데요. Aí eu, 이거 노트 한번 가져가라게요. todo sem jeito, ia lá. Oi, senhor, desculpa te pedir isso, mas meu pai falou que eu podia pegar um caderno aqui. Tá bom, pode pegar. 고맙습니다. 가져. Ah, muito obrigado. 그다음에 공항에 또 들어 아버지한테 얘기해. Aí terminava o caderno. 또 노트 갚으면서 또돈 미리 잔돈 안 받고 나 노트 달라가면 준다. Novamente eu procurava meu pai falava, não, mas da vez passada, quando eu fui pagar aquele primeiro, eu já deixei dinheiro a mais como crédito, pode ir lá pegar. 노트 가져왔기도 미안한데. E eu não tinha pago pessoalmente, então eu ficava um pouco desculpado, assim. Só que meu pai havia pago, então ele tinha certeza do que estava me afirmando. 노트 가져가라 하던데요. 그래 돈 냈다 가져가라. Oh, senhor, então, é que meu pai falou que já pagou antecipadamente, eu precisava de um caderno, eu posso levar? É verdade, ele já pagou, pode levar. 미안해 할 필요가 있어요. Tem motivos, pessoal, pra ficar envergonhado? Não, foi pago antecipadamente. 너무 놀라운 거예요. É algo muito incrível. 여러분 우리 아버지가 노트값 내주시고 Só, meu pai pagou 예수님 내 죄값 내주시고 o valor ali dos meus cadernos. Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. É por isso que os mais velhos são bons. 우리가 죄인이 없다면 말이 안 되는 이야기예요. Só nós sermos pecadores não faz sentido. 알아야 돼요. Vocês devem saber disso. 여러분 정말 예수 피로 죄 사함을 받았으면 Se vocês realmente, pelo sangue de Jesus Cristo, foram remidos dos seus pecados, 다른 이야기 하지 말아야 돼요. não devem afirmar outra coisa. 감사해야 돼요. Devem agradecer. 이 더러운 인간을 깨끗게 해주셔서 감사합니다. Deus, agradeço porque o Senhor lavou esse sujo ser. 하셨습니까? Quão sofrido foi a tua morte. 정말 그것도 더러운 죄를 지었는데 Eu era um ser sujo, tinha muitos pecados. 받을 죄벌을 다 받으셨어. Mas o Senhor Jesus Cristo recebeu todo o castigo que eu deveria receber. Por isso, pela sua morte, eu não sou mais um pecador, eu fui santificado, eu sou justo. Só de ter essa fé no coração. 주님하고 여러분 마음이 가까워져요. Os seus corações se unem com o coração de Cristo. 그래서 이제 내가 한 번씩 그 감사한 마음을 이웃 사람이 하다 보면 Então, quando eu prego essa palavra, essa gratidão às pessoas ao redor, 감사함도 나처럼 죄 사함 받게는 그 과정에 도달해요. as pessoas também começam a entrar nesse processo, né, de estar conectado com a remissão dos pecados. 얼마나 영광스러운 것인지 몰라요. Isso é algo muito glorioso. 여러분 내가 목회를 하면서 Só eu pastoreando. 가장 행복한 게 이거예요. A coisa mais feliz é isso. 이번에 미국에 칸타 투어를 하면서 Dessa vez, fazendo a tour do Cantata de Natal,
이야기를 했어요. Eu disse, 내가 이제 한 번은 내가 합천을 갔다. teve uma vez que eu fui para Hapcheon. 왜 합천을 갔느냐 하면 E por que eu fui para Hapcheon? 합천교회 형제자매들 나한테 자주 목사님 우리 합천교회 한번 오세요 그랬어. Porque os irmãos ali da igreja de Hapcheon ficavam me convidando, pastor, venha nos visitar, venha nos visitar. 구석이 있잖아요. Só que Hapcheon está bem afastado. 그쪽으로 갈 틈이 없어. Não tive oportunidade de ir para lá, né? Não tive muitas chances. 한다고 대답을 해. Eu havia dito que iria, né? Mas não fui. 진주에서 우리 코스마 칸타타를 했는데 Só que numa certa noite, nós fizemos a cantata de Natal em Jinju. 마치고 나니까 한 10시쯤 되더라고요. E quando terminamos o evento, era por volta das 22 근데 horas. 그때 진주교회 잠을 자기로 했는데 Então havíamos decidido em dormir na igreja de Jinju. 내가 합천교회 가야겠다. Só que eu pensei, não, eu devo visitar a igreja de Hapcheon hoje. 합천교회 갔어요. E fui para a igreja de Hapcheon. 그 12시 가까이 돼서 Era quase meia-noite. 성도들 다 모였어요. Os irmãos se reuniram. 밤 야간 이제 말씀을 들었어요. E eu preguei a palavra ali tarde da noite. 이제 뭐 너무 전부 집에 돌려보냈는데 E depois, estava muito tarde, né? Os irmãos voltaram para suas casas. 자매한 사람 와서 나한테 Só que por último, assim, uma irmã, ela me procurou. 이제 도저히 남편하고 못 살겠다. E ela falou, pastor, eu já não aguento mais viver com meu marido. 내가 결혼한 지 23년 됐는데 Já se fazem 23 anos que me casei. 처음엔 결혼할 땐 술 안 마셨는데 E no começo, quando 한 소주를 하루에 적게 마실 때 8병, 많이 마시 12병 그렇게 마셔. havíamos se casado, ele não bebia, mas depois começou a beber. E quando bebia pouco, era 8 garrafas. Quando muito, era 12 garrafas. 나한테 뭐라고 말하면 E essa irmã me dizia, 이제 남의 직장도 안 하고 매일 술 주정만 부리고 있는데 sabe, ele nem trabalhava, ele só ficava bebendo em casa. 자네가 이젠 도저히 그 남자하고 못 살겠다. E essa irmã dizia, pastor, eu não aguento mais viver com ele. 이제는 직장 갔다 와 술병을 치우는데 Ela voltava do trabalho, né? Estava ali tirando ali as garrafas de bebida vazia que ficavam no chão. E aquilo era um grande sofrimento para ela. 뭐야 그게 고통스러워. Ei, por que tá sofrendo tanto, irmã? 초등학교 다니는 아이 하나 보려고 한 달에 너 술병만 이거 치워주면은 한 달에 하루에 100원씩 주게 하면 얼른 치워줄 건데. Imagina, se falasse para mim que a cada garrafinha dessa aí era R$1, eu poderia tirar direto. 그날 그래서 자매 울지 마라. Naquela noite, né, com essa brincadeira, eu falei, irmã, não chore. 남편 데려와라. Traga seu marido aqui amanhã pela manhã. 그날 이제 나도 빨리 자야 하잖아. 12시 다 됐는데. Já tinha passado de meia-noite, né, pessoal? Eu também tinha que dormir. 번에 잤어요. Dormimos, passamos a noite. 제 남편을 데리고 E 왔어. no dia seguinte, bem cedo, ela estava ali com o marido. 일어나서 소주 한 병을 그냥 보통 소주 조그마한 컵만 이 사람 술병 꽉꽉 마시. Naquela hora, bem cedo da manhã, já havia, pessoal, bebido soju em garrafa. Aquilo que geralmente se bebe numa taça bem pequena. Então, ele veio conversar comigo e aquele cheiro, né, aquele bafo. 하고 같이 남편하고 마셨어. Só que eu, né, me sentei junto com ele ali. 뭐라고 얘기를 해야지? Eu pensei, o que eu devo falar para ele? 오늘 성경 딱 그날 성경 딱 생각. Aí eu me lembrei de um versículo da Bíblia. 히브리 10장 14절 읽어줬어요. Hebreus 10:14. 뭐라 저가 한 제물로 거룩하게 된지 영원히 온전하게 하셨나니. A Bíblia diz, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. 예, 저는 예수님을 가리키고 Pessoal, 예수님 자신을 aqui fala sobre Jesus, que entregando seu corpo, 영원히 온전하게 거룩하게 했다. nos santificou para sempre, nos aperfeiçoou para sempre. 그 형제 읽으라. Eu falei, irmão, leia esse versículo. 술 취가 저가 한 제물로 거룩 영원히 온전하게. Ele bêbado ali, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre como estou sendo santificado. 형제 거룩해. Irmão, você é santo? 안 거룩하다는 거. Não. 아니 성경에 뭐라고 돼 있어? Não, mas veja o que a Bíblia fala. 영원히 거룩 온전하고 돼 있잖아. Que você foi santificado para sempre, que é perfeito. 예, 돼 있습니다. Sim, a Bíblia diz. 거룩하지. Você é santos. 안 거룩하다는 거. Não. 아, 형제 성경 말이 맞아. 성경이 맞아. Irmão, o que a Bíblia está dizendo está certo ou o que você afirma está certo? 성경이 맞습니다. Ah, pastor, a Bíblia está certa. 자네 생각 틀렸지? Sim, seu pensamento está errado, não é? Sim. 그 자네 성경에서 온전한 거 아니야? Então, se a Bíblia diz que você é perfeito, não é perfeito? 자네 생각보다 성경이 옳잖아. A Bíblia está mais correta do que seus pensamentos. 그거 가지고 20분 동안 싸웠다니까. Só, nessa conversa, passamos 20 minutos. 20분 딱 싸운 뒤. Depois de 20 minutos discutindo isso, 그 이제 처음으로 이제 온전하고 거룩하게 됐다. pela primeira vez ele afirmou, não, pastor, eu sou perfeito, eu sou santo. 어땠어? Tá bom, pode ir embora. 갔어요. Ele foi embora. 그 다음 날도 잤어요. Dormiu ali, passou aquele dia, novamente se acordou no dia seguinte. 그 습관적으로
또 냉장고로 소주 한 병을 들었어요. E ele abriu a geladeira, já que é costume, né? 너무 놀라운 건 Só que uma coisa incrível, 마시고 싶은 마음이 없는. não tinha nenhum desejo pelo soju, por aquela bebida alcoólica. 그 형제가 3번이나 술을 끊으려고 각오를 했는데 Por muitas vezes, né? Por mais de 30 vezes ele tentou parar de beber. 3번을 실패했어요. Só que ele falhou em todas as vezes. 그러니까 술 끊을 생각하면 막 고통스러운 거예요. Então toda vez que ele pensava em tentar parar de beber, ele sofria. 말아야지. Ah, eu sei que eu não devo beber, eu sei que eu não devo beber, mas 또 이제 자기 마시는 거예요. ele estava bebendo novamente. 하루에 뭐 그런 술을 10병씩 뭐 8병씩 마시니까 Tomava de 8 a 10 garrafas por dia. 그날 제가 이 성경에 뭐라고 돼 있냐? Naquele dia eu falei, o que que a Bíblia está dizendo? 영혼이 온전케 돼 있네요. Ah, que fui aperfeiçoado para sempre. 그럼 너 온전하지? Então você é perfeito, não é? 안 온전합니다. Não, pastor. 성경은 온전하다고 너는 안 온전. 성경이 말 네 말이 오자. A Bíblia diz que você é perfeito. O que que está certo? A Bíblia está certa ou o seu pensamento? Ah, a Bíblia. Então você é perfeito? 안 온전합니다. Não, pastor. 그거 가지고 싸웠어. Só foi essa a discussão. 마지막에 이제 성경이 온전하다 안 할 수가 없지요. Por último, sabe, se a Bíblia está afirmando que nós somos santos, perfeitos, não tem como eu negar isso. Ele foi embora, 그래서 술병을 딱 잡았는데 ele pegou ali aquela garrafa no dia seguinte, 뚜껑이 열리지 마음이 아니라 mas não tinha nenhum desejo de beber. 다시 냉겨 넣어놨어요. Novamente ele guardou. 그 다음 날도 No dia seguinte também, e no outro dia, e no dia seguinte também, 오늘도 hoje também, 내일 amanhã também. 술 마십시오. Ele já não tem mais esse desejo. 그 이야기를 들었어요. Eu escutei sobre ele. 그 뒤부터 술 안 마셨습니다. Ah, pastor, desde aquele dia eu não bebo mais. 술 없으면 미치는데. Antes, ele não conseguia fazer nada sem a bebida. 우리 신학교 들어와 그랬어요. Eu falei, entra no seminário da nossa igreja. 우리 신학교 들어왔어요. Ele entrou no seminário. 지금 목사가 돼. Hoje ele é pastor 그 지금 복음을 잘 전해요. e prega muito bem o evangelho. 이건 내가 하려고 했던 게 아니야. Não é uma obra dele, não é uma obra minha. 예수님이 저를 만들었어요. Só Jesus Cristo nos formou assim. 저 마음을 만드시고 Jesus Cristo formou o nosso coração. 제 마음에서 이런 소리를 넣으면 E quando Jesus Cristo coloca essas vozes no meu coração, 마음을 제가 사해졌다고 깨닫게 되게 만들었어요. Jesus Cristo já fez o nosso coração para poder aceitar isso e perceber a remissão dos pecados. 들으니까 Então, quando escutamos a palavra, 제가 사해진 게 맞아요. ah, é certo que meus pecados já foram lavados. 제가 끝나버렸어요. Já acabou o pecado do meu coração, então temos felicidade, temos gratidão, 기뻐요. temos alegria. 그래서 그날부터 Então, desde aquele dia, 이 복음 전하는 게 그렇게 재미가 있어요. ele passou a ficar muito feliz pregando o evangelho. 그래도 많은 높고 낮은 분의 복음을 전했어요. Dessa vez também pude pregar o evangelho para muitas pessoas. 너무 감사. Fiquei muito grato. 가나에 부통령이 있었는데 Só lá em Gana tinha um vice-presidente 부통령 부인이 한국에 다녀갔어요. e a esposa desse vice-presidente, né, passou a visitar a Coreia. 그분이 부통령에게 당연히 박옥수 목사 만나봐야 한다고. E a esposa ali do vice-presidente falou para o vice-presidente, querido, o senhor tem que conhecer o pastor Oksu Park. 펴지는 거예요. Só que não conseguia, né, formar um horário ali para a gente ter um encontro. 케냐를 떠난 날인데 Eu estava ali para partir do Quênia 새벽에 내가 가겠다 그랬어요. e eu disse que tinha um tempo na madrugada. 그러더라고요. E ele falou, olha, pode passar aqui. 가서 부통령에게 복음을 Bem cedinho da madrugada, fui ali e preguei o evangelho para o vice-presidente. Ele recebeu a salvação. 그리고 머리에 손을 얹고 기도했어요. Coloquei as minhas mãos sobre a cabeça dele, orei por ele. 이번에 대통령 출마했는데 E dessa vez ele se candidatou à presidência do país. 대통령은 다른 사람을 지원했어요. E o presidente atual daquela época, né, havia se colocado do lado do oponente dele. 하슬하슬 돼가지고 Só que dessa vez ele foi eleito assim por muita pouca diferença. 법원에서 결정 내리 이분이 대통령이 된 거예요. E na contagem ali dos votos, né, ele foi eleito presidente. 그래서 그분은 전에 그분 이제 대통령 떨어졌고 E o antigo presidente, né, que havia apoiado o outro candidato, acabaram caindo os dois. Eu o convidei, né, para o próximo mês de março. 감사해요. Eu fiquei muito grato diante de Deus. 그분이 종종 사람들에게 얘기할 때마다 나는 Toda, 날 위해 기도하는 분이 있다고.
É toda vez que ele fala, né, perante as pessoas, ele fala, teve um pastor que orou por mim. Naquele dia, sim, eu orei por ele. 하나님 일하는 게 너무 신비한 거예요. E foi muito incrível ver o trabalho de Deus. 그분이 죄 사함을 받으셨어요. Só ele recebeu a remissão dos 그분 안에 pecados. 성령이 살아 일을 O Espírito dele, o Espírito Santo agora vive dentro dele. 힘을 받고 살아요. Ele agora pode viver sendo conduzido por Deus. 죄인으로 있다가 Estava como um sujo pecador. 깨닫는 자체도 중요한 거고. Sim, é importante o fato de perceber ter pecado. É importante também o processo que sofre por causa do pecado. 믿는 과정이 필요해요. E também é necessário esse processo onde você 그 마음이 escuta o Evangelho, crê no Evangelho e sabe que seus pecados já foram lavados. 마음 안에 능력으로 살아 일을 하시는데 E quando nós temos essa convicção, Jesus Cristo passa a trabalhar grandemente em nossas vidas. 얼마나 놀라운지 말로 다 Não tenho palavras para expressar quão incrível é isso. 이제 제 구원받 원래 60년이 되는데 Só já fazem 60 anos que eu recebi a salvação. 지난 60년이 한 며칠 지나간 것처럼 지나갔어. Esses 60 anos, hoje vejo como se passaram alguns dias. 그동안에 하나님 정말 나 같은 인간 속에서 일을 너무 놀랍고 Por todo esse tempo, né, Deus trabalhou na minha vida. Uma pessoa como eu, que não merecia. 정말 하나님 일을 너무 감사해. E é muito gratificante ver a obra de Deus. 어떨 때는 몇만 명, 몇십만 명 모이는데 말씀을 전하기도 해요. Tiveram momentos onde eu pude pregar a palavra, onde tinham centenas de dezenas de pessoas reunidas. 12월 30일 날 No dia 30 de dezembro, 초대를 받았는데 fui convidado a ministrar ali num culto da virada de ano. 10만 명 모였었는데 No ano passado, né, fui para um estádio com 100 mil pessoas. 중단하고 제설교를 중계했어요. Naquele momento, todas as emissoras do país cortaram suas transmissões para transmitir a nossa pregação. Dessa vez eu fui convidado novamente. 제가 또 제 말씀을 전하게 됐어요. E neste ano também irei pregar a palavra ali. 사람들이 그렇게 감격해 하는 거예요. E as pessoas que, sabe, escutam o evangelho ficam muito 모든 그 나라 방송을 comovidos. 다 중지하고 저 설교를 중계했다고 하더라고요. Disseram que no dia que eu preguei ali, na virada do ano, eles pararam todas as transmissões para transmitir a minha pregação. 너무 감격해 하는 거예요. E eu vi que os pastores que haviam me convidado estavam muito felizes. 1년째 만에 다시 가는데 Né? Depois de muito tempo estou voltando ali. 거기 가서 이제 말씀을 전하게 10만 명 모이는데 E estarei perante mais de 100 mil pessoas para pregar a palavra. 찼는데 Era um estádio de futebol completamente cheio. 너무 하나님이 감사한 거예요. Eu fiquei muito grato diante de 무슨 Deus. 얘기한지 아십니까? Vocês sabem o que eu falei para eles naquela vez? 십자가에 못 박히셔서 Que Jesus Cristo foi crucificado 죄를 사했다고. e remiu nossos pecados. 우리 박옥수 목사하고 통역죄만 사한 게 아니고 Não só do pastor Oxu Park ou de uma outra pessoa, 죄도 사했다고. mas sim de todos vocês. 십자가에 못 박히셨다고. Jesus Cristo morreu na cruz por vocês. 거룩하게 된 거라고. Jesus Cristo fez de vocês santos diante de Deus. Olham, pessoal, 힘이 나는지 os grandes pastores escutam isso e ficam muito fortalecidos, muito alegres. 숨을 쉬면서 Sabe, eles gritam assim de gratidão. 이제번에 막 별짓 다 해요. E eles nem esquecem que eu tô lá, eles começam a ficar alegres, eles dançam. As pessoas gostam muito. 너무너무 감사한 거예요. É muito gratificante ver essa reação. 얼마나 수많은 분들이 우리 같은 인간들을 통해서 죄 사함을 받고 São muitas pessoas, né, recebem a salvação. 이번 Muitas 시간에 pessoas têm escutado o evangelho. 미국에 가서 이번에 한 시간 만나자 그랬습니다. Dessa vez, né, com os estudantes da escola de teologia que estavam ali presentes nos Estados Unidos, eu pedi para ter uma reunião com eles, 1 hora ali. Tinham 100 e poucos alunos. Escutei o testemunho deles. Também pude pregar a palavra ali para eles. 너무너무 행복한 거예요. Eu fiquei muito feliz. 우리는 그냥 태어나서 Nós nascemos, 평생 돈 벌어 밥 먹고 nos ocupamos para poder ter um emprego, poder ganhar dinheiro, nos 집 alimentar, 사고 nos vestir bem, comprar uma boa casa. Né? Se sobrar um dinheiro, comprar uma máquina de lavar roupa. 삶을 다 살아왔어요. Todos vivíamos assim. 근데 이제는 우리가 좀 달라졌어요. Mas agora somos diferentes. 세탁기 산 것도 중요하고 Sim, é importante termos uma máquina de lavar roupa, né? Um 집 사는 carro, 것도 중요하고 uma casa, 빵 사는 것도 중요하고 um pão. 예수 피로 죄 사함 받은 사실. Mas, acima de tudo isso, a verdade de que Jesus Cristo lavou nossos pecados. Só quando eu penso nisso, 주님 감사합니다. eu não tenho outras palavras a dizer, Senhor, muito obrigado. Meus pecados foram lavados. 저 깨끗해졌습니다. Eu sou limpo.
주님 내 안에 일하실 수 있도록 됐습니다. O Senhor permitiu todas as condições para Deus poder trabalhar na minha vida. É algo, pessoal, muito emocionante, muito comovente. 예수 십자가에 못 박혀 죽은 건 아는데 Todos sabem da morte de Jesus Cristo, 그 죽음이 나를 위해 뭘 했는지를 모르니까 mas as pessoas não sabem por que ele morreu, qual foi o resultado disso. Então eles falam, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, 죄인을 하는지 mas muitas pessoas enganadas por Satanás afirmam ser pecadores. 우리가 이 성경 그렇게 말하지 않습니다. Só a Bíblia que nós carregamos não diz isso. 우리 죄를 위해 죽으심으로 Diz que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados 했다고 말합니다. e que nossos pecados foram lavados pela obra de Cristo. Que nós somos justos, 하게 됐다고 하는 que nós já fomos santificados, somos santos. 게 놀라운 게 어디 있습니까? Só o que há de mais impressionante do que isso? Se vocês não soubessem dessa verdade, se nós não tivéssemos pregado isso, 인생이 어땠었는지 모르는 eu penso, se não tivesse reconhecido essa verdade, como seria a minha vida? 사함 받고 Eu recebi a remissão dos pecados pelo sangue de Jesus e hoje prego a palavra. 다른 사람이 말씀을 전하도록 말씀도 주시고 Eu não sou nada, mas para eu poder pregar a palavra, Deus também me deu conhecimento da palavra. 도우시고 Me ajudou em todas as coisas. 은혜를 베푸시는 걸 봅니다. E vejo que Ele concede a sua graça. 여러분이 하나님 일하시면 Só se Deus trabalhar, 하나님 우리를 위해 일하시죠. se Deus trabalhar por nós, é óbvio, tudo será próspero. 혹시 삶이 만족하지 않을 때 Quando vocês não estiverem satisfeitos com as suas vidas, quando estiverem em dificuldade, quando estiverem enfermos, 지쳤을 때 quando estiverem 공고할 때 endividados, quando estiverem sós, pessoal, de coração, se coloquem perante Deus, preguem o Evangelho. 마음이 마라손 평안이 오고 Então serão preenchidos por uma grande paz, 이 오고 uma grande alegria, 소망이 넘치게 됩니다. uma grande esperança. 이제 제가 구만 60년이 됐는데 Eles passaram 60 anos da minha salvação. 이 성경 한 권이 나에게 많은 평안과 기쁨과 행복을 갖다 줬습니다. E pessoal, a Bíblia até hoje tem me dado muita felicidade, muita alegria, muita força. 한 번도 빠지면 그렇게 되길 바라고. Eu espero que todos vocês, que nenhum fique fora disso, que vocês também possam viver dessa forma. Que vocês possam viver para o Senhor Jesus. Que vocês possam pregar o Evangelho de Jesus. 여러분을 위해서 일하시고 E que o Senhor Jesus possa conduzir a vida de vocês. 내가 하는 거다 주님 날 위해 비교가 안 되죠. Não se compara, pessoal, vocês conduzirem a vida de vocês e Jesus Cristo conduzir a vida de vocês. 가장 지혜로운 사람들의 삶이 되는 겁니다. A vida onde Jesus Cristo conduz é a vida de uma pessoa sábia. 예수님 앞에 감사하다고 한번 얘기해 보세요. Só agradeçam a Jesus. 조용히 틈 있을 때마다 Toda vez que tiverem um momento só, silêncio, pensem no passado de vocês. 구원한 주님 감사하다고 Pensem enquanto vocês sofreram por causa do pecado. Qual seria o resultado da vida de vocês? Mas agradeçam a salvação que Jesus Cristo vos deu. 빠진 분이 있으면 Então, se ainda hoje tem pessoas que estão em pecado, 이야기해 주세요. digam a eles: 십자에 네 죄를 다 사했다고. Jesus Cristo já lavou seus pecados na cruz. 하나님 굉장히 기뻐하실 겁니다. Deus vai se alegrar disso. 복된 삶을 살게 될 줄 믿습니다. Tenho a certeza que assim vocês verão uma vida abençoada. 감사합니다. Muito obrigado.